Então vamos lá, dando continuidade à nossa aula de interpretação da Bíblia. Já vimos aí o conceito do que é hermenêutica, vimos também quem determina o real significado de um texto bíblico, mas aí vem a pergunta, né? O que é então, o que seria um texto? Né? O que significa o texto? Segundo o dicionário, texto é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem interpretação e transmitem uma mensagem. Então, o que é um texto, a grosso modo, segundo o dicionário? É um conjunto de palavras e frases que estão encadeadas, elas são organizadas, harmonizadas, elas seguem uma regra, essas palavras, e permitem interpretação e transmitem uma mensagem. Então, o texto ele é um conjunto de palavras, frases que permitem estão organizadas entre si, permitem uma interpretação e transmite uma mensagem. Então, dentro de um texto há uma mensagem ali que o leitor precisa compreender. Biblicamente falando, o que seria o texto para nós? O texto é o capítulo, o parágrafo ou a porção bíblica que encerra uma ideia. Então, eu pego um versículo, um conjunto de versículos, um capítulo inteiro da Bíblia, e o que tem ali de mensagem para eu compreender, para me extrair daquele texto, o qual eu quero estudar. Por exemplo, aqui nós temos alguns exemplos, Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12. Então, encerra uma ideia ali, está falando de um texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e 3. Esses três versículos, esse conjunto de três versículos, encerra uma ideia e é um texto. João capítulo 14, versículo 6, também é um conjunto de palavras, frases, versículos, uma porção bíblica que em si tem uma mensagem. Então, o que é o texto? Texto é esse conjunto de frases, palavras, dentro da Bíblia são capítulos, parágrafos ou um versículo apenas, ele representa para nós um texto. Tá bom? E o que seria a ideia de contexto? Então, nós temos o que é texto e o que é contexto. Contexto é o que vem antes e depois do texto. Então, existe o texto, que é a porção que nós escolhemos para estudar, para fazer uma análise, tá? Para compreender, para fazer os nossos estudos. E aí, o contexto é aquilo que está envolvendo, antecedendo ou precedendo, né, o que vem antes e o que vem depois do texto bíblico, o qual estamos lendo, estudando, fazendo a nossa análise. Então, isso é o contexto. Para compreender melhor o contexto, nós classificamos o contexto em imediato ou próximo e contexto remoto ou amplo. Então, entendendo melhor o que é um contexto imediato. O contexto imediato nada mais é do que as palavras ou frases nos versículos próximos à palavra ou afirmação que se deseja compreender. Ou seja, o que seria o contexto imediato, próximo? É aquele texto que eu estou lendo. Contexto imediato ou próximo é o texto que eu estou lendo. Por exemplo, eu estou lendo o capítulo de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto que eu estou lendo. E o que é o contexto imediato? Contexto imediato, o que vem antes do versículo 16 de João, capítulo 3, é o versículo 15, o versículo 17, o 18. Então, são aquele grupo de versículos que estão ao redor do texto que eu estou lendo. Esse é o contexto imediato ou contexto próximo, realmente aquilo que está próximo do texto que eu estou lendo. Todo o capítulo 16, capítulo 17, os versículos, né, 16, 17, 18, e os capítulos 2, capítulo 4, que estão ao redor do capítulo de número 3 de João, como no exemplo. E o que seria o contexto remoto ou contexto amplo? Eu coloquei até uma figurinha aí para nós frisarmos na nossa mente
E quando se fala de remoto, se remonta, ou se refere, ou se lembra de um controle remoto. Por quê? É quando você está sentado ali no sofá, você não quer se levantar, então dá a ideia de que está longe de você e você, num clique, você consegue mudar de canal. É a ideia do contexto remoto, é aquilo que pode estar longe do texto que você está lendo. Você está lendo sobre o amor de Deus, em João capítulo 3, versículo 16, mas será que existem outros capítulos, ou será que existem outros versículos que falam também do amor de Deus? Por exemplo, se você for lá para cartas, primeira carta de João, nos capítulos, né, de toda a sua carta, na segunda carta de João, vai falar do amor de Deus também. Diz que Deus é amor. Ou seja, o mesmo João que escreveu o Evangelho escreve também as suas cartas, e ele diz para os seus destinatários a mesma ideia que ele falou lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo, que enviou seu Filho. E lá nas cartas ele diz que Deus é o próprio amor, né? Então nós podemos ver também em outros textos, em outros capítulos, em outros livros, que não é o Evangelho de João, o mesmo assunto referindo-se ao amor de Deus. Então esse seria o contexto amplo, o contexto que está longe, o contexto que está distante do capítulo 3 do Evangelho de João. Então, só para frisar, contexto imediato é aquilo que eu estou lendo, e são os capítulos próximos. E o contexto remoto ou amplo ou distante é aquilo que está longe do texto que eu estou lendo, mas que dá a mesma ideia, da mesma conotação, que fale sobre o mesmo assunto. E eu devo lembrar o seguinte: quando fizer alguma leitura, antes de tudo, devo fazer as seguintes perguntas. O que leio, ou seja, o tipo ou gênero de texto. Eu estou lendo sobre lei, sobre história, poesia. Quem escreveu, ou seja, quem foi o autor. Então eu tenho que destacar o autor, caso o livro apresente esse autor. Para quem esse autor escreveu, quem foi o destinatário, foi uma pessoa, foi um povo, foi a igreja, então eu tenho que determinar isso. Por que escreveu, qual foi o motivo, pretexto, razão, qual foi a causa, a circunstância, em que momento ou quando ele escreveu, qual foi o período, qual foi o tempo, faz século, faz anos, faz milênios, então qual foi esse período de tempo em que foi escrito. E o que? Qual foi o conteúdo sobre o que ele escreveu? Então nós podemos verificar que isso é de suma importância, né? Determinar o que eu estou lendo, o gênero, quem escreveu, para quem, por quê, quando escreveu e o que, né? Qual o conteúdo? É uma doutrina, é uma orientação? Então preciso, o leitor, o intérprete da Bíblia precisa determinar essas questões.